Matutino Cafezinho Amargo. Tá pegando fogo, bicho! O pitaco diário do jornalista Robson de Rosa. Eu sou sincero. São 7h41, estamos começando o cafezinho e hoje nós vamos ter aqui um cafezinho amargo especial, você presta atenção aí, estou recebendo aqui a prefeita Cristina Arantes, que está chegando aí, o vice-prefeito, interventor da Santa Casa, Frauzo Rui Sanches, o secretário do Turismo e da Comunicação, André Raci, e o secretário da Administração, Antônio Carlos Feitosa, ou seja, os principais elementos aí da nossa administração municipal aqui no cafezinho. Bom, vamos começar pelo principal aí, Bitinga, assim como outras cidades aí, preocupadíssima a população com o coronavírus e não é para ser diferente disso. Santa Casa de Bitinga, chegou-nos a informação de que existem 4 casos suspeitos, sendo que um vem de Borborema. Não tem nada confirmado. Porém, desses 4 aí, pelo menos 1 ou 2 deve ser positivo para o coronavírus. Começa com quem? Com você, Frausto? Pode ser? Essa informação é verídica? Sim, nós estamos com 4 casos, né? 2 casos. A moça que veio de Borborema nessa madrugada, o quadro dela infelizmente evoluiu. Ela teve que ser submetida também à UTI. Então, nós temos 2 na UTI idade nesse dela, momento. Frausto? Se não me falha, 22 anos. 22 anos? Em estado grave? O quadro dela durante a madrugada evoluiu e precisou ir para a UTI. Então, porque nesse não é momento, muito atípico do coronavírus, né? Mas nessa idade, pelo menos. Robson, o que nós temos conversado, né? Ontem, inclusive, o prefeito de Itápolis nos ligou. Eles também já estão, pelo menos até o começo da noite de ontem, com um caso também na UTI. Pode ser o H1N1. Pela evolução rápida também, o H1N1 também evolui dessa forma. Então, nesse momento, os sintomas são muito semelhantes. Então, conversando com médicos, com profissionais da saúde, o prefeito Emir, lá de Itápolis, falou que os médicos de lá estão achando até que está mais por um H1N1 do que por coronavírus, pela evolução tão rápida. Aqui em Bitinga também tem essa suspeita. Nós só vamos ter certeza a hora que sair o resultado. As coletas, os exames já foram encaminhados para os órgãos que fazem análise e agora é observação e, como vem se falando pela mídia, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Isolamento em casa. Ô Frausto, esses 4 casos estão na Santa Casa ou não? Estão na Santa Casa. Os 4 estão lá? 2 estão na UTI, né? O primeiro rapaz que entrou ontem, que é daqui de Bitinga, já entrou e já foi rapidamente para a UTI. Essa moça que chegou de Borborema, estava num quarto isolado, mas aí de madrugada evoluiu e precisou ir para a UTI. E os outros 2 homens, né, que são de Bitinga, também estão em quartos isolados, mas esses não foram para a UTI ainda. Ô Frausto, no caso aí de termos mais suspeitas dessa doença, a Santa Casa tem que tipo de preparo ou que tipo de preparo vem sendo realizado? Por exemplo, quartos disponíveis, tem que ficar isolado num quarto, né? Como é que vai ser a demanda dos outros pacientes que não são com relação ao coronavírus? Robson, nós estamos fazendo toda uma reorganização, né? Isso já há mais de um mês com a doutora Luciana Sgarbi, ela já esteve aqui na rádio. Hoje à tarde nós devemos vir aqui gravar com ela, porque ela vai estar vindo para Ibitinga hoje para dar toda a orientação. As orientações são semana a semana, conforme o governo passa, conforme as informações chegam e conforme confirmam-se casos na cidade, né? Então, nesse sentido, a Santa Casa tem lá toda a nossa UTI preparada, com 10 leitos. Nós estamos preparando outros setores da Santa Casa, nós estamos reorganizando a questão de quartos para criar mais isolamentos. Estamos buscando, inclusive, em parceria com os hospitais particulares de Ibitinga, com a Unimed também em parceria. Tivemos ontem com o Dr. Osmar, tivemos com o pessoal do HI. Então, nesse sentido, nós estamos reorganizando tudo, porque alguns equipamentos nós podemos usar de forma comunitária, trazer para Santa Casa numa situação emergencial, então usar também desses outros órgãos. A Unimed se colocou à disposição para nos auxiliar. Então, nós estamos readequando. Hoje a doutora Luciana vem para Ibitinga, nós vamos ter uma reunião com ela no período da tarde e nós vamos repensar a estrutura física. Nós já fizemos um desenho e nós vamos validar com ela e com toda a equipe essa reorganização dos quartos. E Robson, eu sei que aqui nós vamos que talvez tenham bastante tempo para discutir, mas uma coisa que é importante é o isolamento em casa, as pessoas ficarem em casa. Essa é a frase mais importante do momento. E não sobrecarregar o sistema de saúde. Nesse momento, se a pessoa teve um resfriado, não teve febre, está relativamente tranquilo, isso são orientações médicas, não é minha, não é da prefeita, não é do Feitosa, não é do André, são recomendações médicas. Um resfriado leve, a pessoa fique em casa, faça o tratamento em casa. Se complicar, tiver febre, dificuldade de respirar, daí sim procurar a UPA, procurar o pronto-socorro. Também não é direto à Santa Casa, não é o SAMS, é na UPA ou no pronto-socorro. Tomar todo o cuidado, também em casa, com as pessoas mais idosas. Então, quem tem 60 anos ou mais é a população mais sensível. Eu estou vendo vocês todos apreensivos aqui, cara séria e tal.
E ontem, às 10h30 da noite, eu estava dormindo já, quando meu celular tocou, e era o meu irmão, o Dr. Ronald, né? O Ronald ligando para mim, perguntando se estava tudo bem. Falei que estava tudo bem em casa, né? E ele preocupadíssimo, falando, olha, se resguarda, não sai de casa, porque a coisa é séria, é muito séria, e eu estou preocupado como médico. E eu pergunto a você, ô Frausto, como é que está o clima entre o corpo clínico da Santa Casa, incluindo funcionários, enfermeiros, médicos? Eles estão com medo, estão preocupados? Como é que funciona isso? Robson, todos estão apreensivos, né? Mas ontem, no período da tarde, nós fizemos uma reunião com todos os líderes de setor para passar e buscar essa tranquilidade. Começam a chegar esses vídeos, WhatsApps da China, da Itália. Só se fala nisso, né? Então, as pessoas ficam apreensivas. O que nós estamos aqui é justamente para buscar apaziguar. Na reunião que nós fizemos ontem na Santa Casa, foi para justamente passar tranquilidade, tomar todos os devidos cuidados. Estamos buscando toda a orientação possível, não só aqui como fora. Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria, todo dia tem atualização. Então, nesse sentido, buscar a tranquilidade. Prefeita Cristina, ontem eu vi na televisão que o Brasil e o mundo vai atravessar a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Eu pergunto para a senhora, está preparada, prefeito? Robson, assim como nós trabalhamos com a dengue aqui no município, você viu nos nossos 3 anos de governo, nós tomamos medidas sérias, compromissadas com a população, tivemos sucesso, estamos nos preparando e muito para vencermos essa guerra. Sim, é uma guerra que nós estamos vivendo, Robson, não tenho dúvida nenhuma, e nós temos de ter estratégias muito fortes para vencermos essa guerra, e nós estamos nos preparando. Eu recebi 2 reclamações dizendo que os funcionários da UPA Santa Casa estavam com medo porque, segundo essa pessoa, né, falou que a prefeita está nos proibindo de usar máscara. Eu disse, não é bem assim. Na verdade, não se pode usar máscara à torta e direito, porque senão, na crise, na epidemia, nós estamos longe dela ainda, né? Vai faltar máscara. Como é que foi? É isso mesmo, prefeito? Eu tô enganado? A informação do Ministério da Saúde é isso, é nos prepararmos para um momento difícil. Mas, Robson, nós estamos liberando para os profissionais de saúde, sim. Porque certo. Desde que apareceram esses casos, um vindo de Borborema, nós não temos ainda nenhum caso confirmado em Ibitinga. É importante que a população saiba disso. Nenhum caso confirmado ainda. Estamos já liberando máscaras para os funcionários de saúde, que usem também com cautela para não faltar. Numa dessas mensagens aí, a pessoa dizia, olha, eu trabalho aqui na UPA tal, e o pessoal está tossindo bastante, a UPA está cheia, nós estamos aí com restrição de máscaras tal. É bom frisar o seguinte, a máscara não é para evitar pegar a doença. Muita gente faz essa confusão. A máscara não serve como proteção da doença. Ela ajuda a você não transmitir a doença. Ou seja, você não passar a doença para outra pessoa. Aí ela tem o seu lado funcional. Porém, evitar pegar, nada é comprovado com relação a isso. Bom, vamos lá, Léo. Solta o áudio aí. Ô Robson, tira uma dúvida nossa. Como que vai ficar a feirinha de sábado no centro com essa questão de corona, questão de não aglomerar bastante pessoas, vai estar interditando igual interditou as aulas, por conta que a gente tem criança, né? Então a gente fica preocupado em mandar a criança para a escola, porque não tem escola, não tem onde deixar, e o pessoal de fora vem, os turistas, vai continuar normal ou vai parar a feirinha por hora? Não é a feirinha especificamente. Nós temos que ter uma decisão forte nesse momento, e a prefeita, nesse sentido, agiu e pediu a nós, que fazemos parte do comitê, que estamos nas secretarias, que também estudassem as medidas nesse sentido. A nossa preocupação é o fluxo turístico de Ibitinga, porque de nada adianta você suspender a feirinha, por exemplo, e continuar vindo ônibus para a cidade com uma pessoa contaminada que vai passar na padaria, vai passar numa loja, vai passar num restaurante, vai colocar a mão em uma mercadoria de uma loja de bordado. A nossa preocupação é em suspender o fluxo turístico de Ibitinga. Então vai ser, na verdade, vai ser proibido a entrada de turistas em Ibitinga, ou estou enganado? É isso mesmo? A prefeita determinou que o jurídico e o turismo estudassem um decreto para ser expedido ainda hoje nesse sentido. E quem aparecer sábado aqui, por exemplo, prefeito? Então, Robson, nós combinamos, fizemos uma tratativa em equipe e teremos guardas municipais nas entradas da cidade, nas 2 entradas principais da cidade, não deixando o turista entrar. Nós não podemos brincar nesse momento, Robson.
Robson, são vidas que nós estamos tratando. Nosso governo é um governo humanizado que trata o ser humano em primeiro lugar. Tem prazo isso, André? A suspensão, a princípio, seria até o dia 31 de março, né? E aí a gente vai acompanhando. Porque o que acontece, Robson? E é importante que quem está nos ouvindo preste atenção nesse sentido. Na quarta-feira eu estive aqui conversando com você e você terminou aquela nossa entrevista dizendo o seguinte: olha, André, já temos mais de 200 casos confirmados no Brasil e nenhuma morte até o momento. Depois, isso foi na manhã da quarta-feira. Na hora do almoço, o governo do estado de São Paulo anunciou as primeiras mortes. Nós não tínhamos casos suspeitos em Ibitinga. Vieram os casos suspeitos. Ontem, a Prefeitura de São Paulo fechou totalmente o comércio lá em São Paulo no período de 20 de março até 5 de abril. As medidas elas estão sendo avaliadas pelo comitê, pela prefeita, pelos profissionais da saúde, dia a dia. E nesse exato momento nós estamos com a seguinte situação: tem um rebanho vindo num pasto, tem uma porteira, nós estamos todo mundo segurando nessa porteira para não deixar a boiada estourar, e esse é o momento de que a população esteja junto, que todo mundo pegue junto nessa porta, nessa porteira, nesse caminho, e evite uma eventual disseminação, uma eventual dissipação aí desse vírus, porque se esse caminho abrir, vai ser muito difícil depois que a gente consiga segurar. Então essa é uma medida preventiva. Nós estamos vivendo uma crise mundial de saúde pública. A gente sabe que uma medida dessas tem consequências econômicas. A prefeita já está trabalhando nisso, já mandou suspender, estava na gráfica rodando o IPTU, já mandou suspender para ver o que é possível fazer adiante. Nós sabemos que que proprietários de imóveis do centro da cidade, que são alugados para o bordado principalmente, vão ter que sentar junto com os seus locatários e ver o que é possível fazer nesse primeiro momento. Nós temos uma UTI que atende não apenas os casos suspeitos, eventuais casos suspeitos de coronavírus, mas atende toda a cidade, atende H1N1, atende outros problemas, e dos 12 leitos preparados ali com respirador, nós já temos 2 ocupados. Então é um momento de nós nos unirmos, da população de Ibitinga nos unirmos, independente de bandeira, independente de partido, independente de convicção, para que a gente possa tomar medidas que sejam efetivas. Essa medida já vinha sendo preparada, então a recomendação: lojista, fabricante do bordado, liguem para as guias, liguem para os seus contatos, já avisem que vai haver a suspensão do fluxo na cidade por conta de prevenção ao coronavírus. A gente tem várias campanhas sendo realizadas aí pelo governo do estado, por outras instâncias turísticas, de remarque sua visita, do reagendamento da visita. Então isso é muito importante para que a gente possa preservar a saúde da nossa população. Tem aquele ditado que diz que com saúde nós corremos atrás de todo o resto, e nós vamos estar todos unidos para superar junto o que eventualmente acontecer. Especificamente em relação à questão da feirinha, a gente sabe que algumas pessoas têm a feirinha como única fonte de renda. A prefeita já determinou que a Secretaria de Desenvolvimento Social esteja de prontidão com seus assistentes sociais e seus técnicos para atenderem essas pessoas, para que possa ter a garantia da segurança alimentar em eventuais casos mais complexos. Então todas essas medidas elas estão sendo avaliadas e estudadas desde o início das medidas do governo do estado de São Paulo e acompanhando o que acontece em outros municípios. E o fechamento ontem do comércio na cidade de São Paulo foi crucial e fundamental para que a gente também tomasse essa decisão a partir de hoje. Então essa é a ordem, a palavra de ordem também que eu quero passar à população aqui: fiquem em casa. Nesse momento é hora de ficar em casa. Os idosos não saiam.
Temos de vencer essa guerra, e nós não podemos vencer só com o poder público, Frausto. Não é só o poder público, nós precisamos, como sempre, da população que nos ajude, que estejam atentos, não deixem as crianças com os avós é que são as pessoas que correm mais risco com esse vírus. Então, atendam ao nosso clamor, atendam a nossa solicitação. Fiquem em casa, essa é a palavra de ordem de hoje. Feirinha, então, não haverá nesse final de semana. As lojas também, a partir de sexta-feira, fecharem as portas. Nós vamos fechar as entradas da cidade e vamos conter esse vírus mortal, letal, que está aí atrapalhando a vida das pessoas em nosso país e no mundo todo. Estamos em pleno andamento com o reforço dessas informações desde o início da semana. As medidas vêm sendo evoluídas e aplicadas, porque de fato nós estamos tendo uma evolução na contaminação da população deste vírus. E uma coisa é importante que o ouvinte saiba: são medidas radicais que estão sendo realizadas para que a gente possa estancar, isolar esse coronavírus, para que de fato ele não nos traga dissabores, porque embora ele tenha como índice letal baixo, nós estamos também com outro fantasma chamado H1N1, que já se faz presente em alguns municípios. Estamos entrando no outono, a partir de amanhã teremos já aí queda de temperatura, o que favorece inclusive a proliferação destes vírus no período do inverno. Por isso que isso está sendo sofrido na Europa de uma forma tão intensa. Ontem foi o dia recorde, não é mesmo, Robson, que nós tivemos de mortes na Itália. Mais de 400 pessoas morreram num único dia, em 24 horas na Itália, num país onde nós temos uma estrutura desenvolvida. Agora, quando a gente fala de um sistema médico, de um sistema de saúde como o do Brasil, o principal objetivo é se evitar realmente essa contaminação, porque a nossa estrutura é muito limitada. A gente tem que ser realista. Carros de passeio. Nós estamos com um decreto que será publicado hoje no Diário Oficial. A partir de amanhã, o comércio de Ibitinga fechado. Medidas necessárias até o dia 31, pelo menos. Mas e carros de passeio? Pessoas familiares que deverão vir a Ibitinga no final de semana. Diante do fechamento do comércio em São Paulo, essa foi uma preocupação que nós tivemos, de haver o deslocamento de pessoas de São Paulo para cá. Então, o fechamento do comércio, que acontece também através do decreto que deverá ser publicado até 10, 11 horas da manhã, é para conter também isso, para que essas pessoas não tenham razão e motivo para vir para Ibitinga. Então, a gente só teria, nesse caso, pessoas que sejam parentes de outras pessoas de Ibitinga. E aí entra a orientação da conscientização do cidadão. Com os coletivos a gente suspende a entrada na cidade. Os casos de passeio não. A gente pode também fazer um bloqueio, um trabalho, mas isso aí tem que ser mais da consciência da população. Se o comércio estiver fechado, se você não tiver ônibus vindo para a cidade, coletivo de turismo vindo para a cidade, se você não tiver guia, a pessoa vai vir para Ibitinga para fazer o quê? A única situação que a gente vê, que a gente observa principalmente, é se estiver vindo visitar um familiar ou qualquer coisa do gênero. E nesse momento, isso deve ser evitado. Mas a gente só consegue evitar isso com conscientização da população sobre a importância do distanciamento social. André, ônibus de linha, Empresa Cruz, Rio. Quem puder evitar também o transporte coletivo intermunicipal nesse primeiro momento, que é um momento de contenção. Nós temos um funil e esse é o momento de tomar as medidas mais drásticas para evitar que esse vírus se dissemine com uma velocidade, como aconteceu na Itália, como aconteceu na China, como aconteceu em tantos lugares. A gente acredita nessas medidas como as medidas corretas para que essa crise mundial de saúde, como a prefeita disse, uma crise igualada à crise da Segunda Guerra Mundial, não faça com que as famílias ibitinguenses sofram. Por que as pessoas ficarem em casa? Por que não vai... Muitas vezes você fala, mas é 2, 3% a letalidade, né? H1N1 mata muito mais gente, essa história toda. Nesse momento,
Se nós tomarmos os índices mais baixos, vamos pensar nem em 2%, vamos pensar em 1% da população de Ibitinga ficando contaminada e precisando do serviço público. Nós estamos falando em mais de 600 pessoas de uma vez chegando no hospital. Então isso, gente, é esse número que todos têm que entender. Por que tem que ficar em casa? Nós temos que frear a disseminação da doença, porque as pessoas não podem ficar adoecidas todas de uma vez. É uma gripe, vamos passar por ela. A imensa maioria da população não vai ter problema. Crianças, por exemplo, às vezes manifestam um sintoma muito simples de um resfriado. Só que ela contamina os outros, né? Só que ela contamina os outros. E aí vocês imaginam, 1% da população de Ibitinga são mais de 600 pessoas. A Santa Casa, se nós usarmos todos os leitos da Santa Casa, são 100 leitos. Se nós somarmos HI, se nós somarmos capacidade da UPA, do pronto-socorro da Vila Maria, nós vamos ter no máximo... 150 leitos. Então, por isso, nós não podemos, nós precisamos frear. É isso que a população precisa ter claro. Porque apesar dessas informações todas, muitas vezes as pessoas falam, mas por que tanto exagero? Por que isso? Por que aquilo? Porque nós precisamos fazer essa doença desenvolver de forma lenta. As pessoas, nos países que tiveram sucesso, Singapura, Taiwan, Japão, né? Mas são ilhas, tudo bem, mas eles tomaram medidas, hoje com ilhas, mas com avião, gente, circula. Então, o que esses países fizeram? Restringiram o acesso das pessoas. A doença chegou, tem bastante gente contaminada, mas esses casos graves que precisam ir para a UTI conseguem ter o atendimento adequado. Tendo atendimento adequado, muitas dessas pessoas saem, inclusive, da UTI. Agora, imagine, chegando um monte de gente, não vai ter quarto suficiente e aí nós não vamos cuidar direito das pessoas. É o que a Itália está enfrentando hoje e é o que a Espanha vai enfrentar, e já está enfrentando, mas já vai chegar o colapso, inclusive no sistema de saúde da Espanha. À medida que o problema for crescendo no estado de São Paulo, mais pessoas vão se conscientizar da necessidade dessas medidas. Então agora, nesse momento, é fundamental isso. Tem mais um ouvinte com dúvida? Solta aí. Boa noite, Robson. Boa noite, Daniela. Tudo bem com vocês? Estou mandando essa foto que a prefeita fez um decreto, né? Decretando tudo. Como muitas outras mães que vivem do bordado, trabalhamos num salão de bordado, gostaria de saber por que cada prefeita também não decretou estado de emergência em salão de bordado. Por que ela também não decretou isso nos bordados? Porque como que eu vou deixar minha filha de 10 meses em casa, sendo que eu vou ter que sair para trabalhar, sendo que ela não foi decretado isso? Obrigada. Prefeita, a senhora permite que eu responda? Pois porque não. A questão é jurídica, né? Sim. Na verdade, a ouvinte não falou o nome dela, mas a prefeita, ela tem poder para fazer o decreto, a suspensão em relação àquilo que existe, poder de polícia ou aquilo que é serviço público. Com a iniciativa privada, por determinação da prefeita, desde do início da semana, mas principalmente ontem, nós tivemos uma reunião com representantes do Sintracob e do Sindicob, onde inclusive um representante de uma das grandes empresas de Ibitinga disse que eles estavam estudando a medida ou de férias coletiva, ou da questão de falta para esse pessoal, para essas mães que precisam ficar em casa e tal, mas que a partir da próxima semana eles também teriam medidas nesse sentido. Aí hoje, às 9 horas da manhã, tem uma reunião na prefeitura com as maiores empresas do bordado, né? Os maiores empresários do bordado, para que a gente defina e faça o alinhamento em relação a toda essa situação. Tá. O comércio de Ibitinga vai fechar. Esse comércio inclui só lojas, fábricas, restaurantes. Como é que funciona isso? A medida é a mesma medida que está sendo adotada na cidade de São Paulo, na cidade de Maringá e também em outras instâncias turísticas em outras cidades, tá? Então, primeiro, a suspensão do fluxo turístico, da circulação de ônibus coletivos. Ou seja, vamos devagar aí, ônibus de turistas estão até o dia 31, pelo menos, proibidos de entrar em Ibitinga. Exato. Primeiro ponto. Segundo ponto. Pensando na situação agora, dos próximos dias, um decreto onde o comércio ficará fechado sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Na segunda-feira nós vamos trazer mais informações, nós teremos uma reavaliação se o comércio reabre para a população de Ibitinga, se reabre parcialmente, como que funcionaria. Serviços que não param,
tá? Esses serviços, de acordo com o decreto, não serão paralisados, não serão fechados, mesmo nesse período desses 4 dias. Mercado não fecha, posto de combustível não fecha, farmácias não fecham, bancos não fecham e, a princípio, restaurantes, desde que seguindo regras muito específicas da vigilância sanitária e principalmente nos serviços de delivery, também não param. Postos de gasolina também não param. Postos de gasolina também não, nem farmácias, nem mercados. Lojas de conveniência continuam abertas também. E a nossa imprensa também vai continuar trabalhando, porque senão como é que o povo vai ficar sabendo das notícias? Não tem jeito. Aqui não. Prefeita. Feitosa, perguntar para o Feitosa aqui, você está fazendo um mutirão. Esse mutirão para ou continua? E como é que ficam os funcionários com mais de 60 anos da Prefeitura de Ibitinga? Robson, bom dia a todos. Segundo o decreto, conforme o decreto ontem estabelecido com a prefeita, o mutirão é um serviço de limpeza pública, né? Essencial. Então, essencial. Então, assim como o pessoal da saúde, o pessoal da segurança pública, que são os nossos guardas, e o pessoal da limpeza pública do almoxarifado, que fazem toda a limpeza e o mutirão, não param também, certo? Aí nós temos as regras com relação ao pessoal de 60 anos, acima de 60 anos. Aqueles que tiverem problemas crônicos de saúde e apresentar a documentação vão ficar suspenso conforme o decreto. Isso vai ser avaliado com cada secretário da sua pasta. Repete aí, Feitosa, os funcionários. Os funcionários que tenham mais de 60 anos com problemas crônicos, né, necessitam de ficar em casa. Mas a limpeza pública não para, ela não pode parar. Então é uma ótima oportunidade para o pessoal que está em casa aproveitar, fazer a faxina e colocar tudo lá fora. Então, Robson, na verdade, nós temos que concluir isso. E aí vem até já um apelo, né, desse momento das pessoas ficarem em casa, e vem ao encontro a conscientização que as pessoas não têm com relação ao lixo, né? Que as pessoas ficam jogando de qualquer forma nos terrenos baldios, ficam disseminando o lixo, porque a proliferação da dengue é um ato consequente da má informação das pessoas que não usam a conscientização e ficam jogando, e da mesma forma agora com esse coronavírus. Então, enfim, os funcionários acima de 60 anos, os secretários já estão sabendo, já estão entrando em contato com eles, vai ter um momento de suspensão, certo? Seguindo as regras, e caso a caso nós vamos estar avaliando a partir de hoje. Robson, a prefeita Cristina conseguiu muito sucesso no controle da dengue nesses anos com essas medidas, e agora esse controle mais do que nunca é fundamental, né, prefeita, para que a gente não tenha ao mesmo tempo 2 ou 3 tipos de problema. Então fica um apelo, inclusive para os ouvintes do cafezinho, que a gente sabe da demanda que você acaba atendendo aqui, para que algumas situações, por exemplo, vamos postergar. Não vamos podar a frente de casa, né? Não vamos podar a árvore agora. Vamos deixar concentrar esse pessoal. E os bares fecham ou ficam abertos? Os bares de vila, os botecos. Os bares ficarão fechados, né? Os restaurantes não, mas os bares, único e exclusivamente bares, ficarão fechados também para evitar a circulação. Vou reprisar aqui, e isso até segunda-feira, né? Até segunda-feira. De hoje ou de amanhã? A partir de sexta-feira, amanhã. A domingo, né? São 3 dias inicialmente. A segunda. Prefeita Cristina, velório municipal. Isso nós estamos estudando ainda, porque nós estamos fazendo, Robson, tudo gradativo. De acordo com as demandas que vão chegando, nós estamos tomando as medidas necessárias. Sim. Então, a ideia é sepultar imediatamente após, né? Seria o mais sensato, né? Mais sensato, momento. Mais prefeita, sensato. Posto de saúde vive cheio, pronto-socorro também, UPA também. Sim, nós estamos... Mudou alguma coisa? Estamos tratando isso também. Hoje nós teremos uma reunião de manhã, agora de manhã, saindo daqui com o secretário, o João Rogério, para pulverizar esse atendimento, passar para as UBSs, nas localidades de cada um, e fazer o atendimento fora do posto de saúde. Não vamos querer mais aglomeração no posto de saúde também, Robson. Então não seria o momento de montar, por exemplo, um centro de atendimento só para dúvidas com relação à prefeitura? Isso nós precisamos ver com a Secretaria de Comunicação. Acho que a ouvidoria já está fazendo esse trabalho. Pode falar, Robson. Nesse sentido, nós temos o governo federal, né? O número acho que é 136, né? Que é a população, 136. Todo também. E qualquer cidadão pode ligar para esclarecer dúvidas. 136. É um número aí que todos podem ligar para tirar
dúvidas e esclarecimentos. Ô Frausto, você ia falar alguma coisa sobre saúde, Santa Casa? A Cristina quer Não, terminar, eu que ia falar, Robson. Ontem eu recebi algumas informações, até de parentes de pessoas que estão lá internadas na UTI. E me disseram que às vezes chegam pessoas do exterior e vão passear pelas ruas e não ficam em quarentena em suas casas. Então é um outro apelo que eu faço. Se chegarem pessoas ibitinguenses ou pessoas de fora que chegaram do exterior, ficarem em suas casas em quarentena para não passar o vírus a outras pessoas. É como o André falou, às vezes não tem o sintoma, mas ele pode passar a outras pessoas que estão mais fragilizadas, que estão com problema. Sim. Academia, pode ficar aberta ou fecha? A academia vai ficar fechada também, Robson, e provavelmente a academia até o dia 31 de março também, porque é um ambiente de mais contato, tá? Então, tem estabelecimentos que vão ficar fechados até o dia 31? Não, a gente vai avaliar caso a caso, mas provavelmente as academias a gente recomenda que fique até dia 31 de março. Pizzarias, aquele serviço de delivery à noite, por exemplo, estou em casa e quero pedir uma pizza, vai poder funcionar ou não? Vai funcionar a princípio. Pode atender no local ou não? Isso daí a gente vai finalizar com a vigilância sanitária agora, no período da manhã, e aí a gente já vai informar todos os estabelecimentos. Mas o delivery pode? O delivery pode. Sim. Robson, eu queria que você, a Daniela, a rádio que nos ajuda muito, que passa informação, que solicitam atitudes da população, que peçam que aquela aglomeração também na Ivanil Francisquini, né, na noite, os jovens, que eles ficam aglomerados lá nos barzinhos, ali em frente, né, do Alto Posto 7, que evitem. Na verdade, se proibir o atendimento dentro do estabelecimento, esse movimento cai bastante, eu acredito, né, André? Nos bares, né? André, a gente só tem que tomar cuidado, Robson, para não gerar aí um pânico ou um medo das pessoas em relação ao desabastecimento. Por isso, inclusive, que tanto São Paulo quanto as outras cidades estão tendo um regime diferenciado para os restaurantes. E nós temos que seguir também. Agora, existem regras, existem distanciamento, existem medidas de segurança a serem adotadas, e isso vai ser definido junto com a vigilância sanitária para estar no decreto até as 11 horas da manhã. Mototaxista, vai poder trabalhar ou não? E táxi também? É um ponto aí que a gente precisa ver, estudar também, estudar. Ontem, André Robson, eu recebi... Porque, Bitinga, hoje nós temos uns 800 mototaxistas, mais ou menos, Ô, Robson, cada situação vai desdobrando uma reação, né? Cada reação vai desdobrando uma situação. Enfim, são pontos que vão começar a aparecer. Estou recebendo aqui perguntas. Sorveteria, vou ficar fechado, vou ficar aberto, né? Enfim, uma série de coisas. O que o André até colocou e nós estamos seguindo é que, quando fala mercados, restaurantes, são de necessidades. Posto de gasolina, você entendeu? São de primeiras necessidades. Aí o comerciante também tem que ter aquele bom senso e falar, vou colaborar, vou perder 3, 4 dias de movimento, vou fechar aqui para coisa não... Vamos perder 3, 4 dias de movimento, vamos perder talvez mas vamos ganhar vida, né? Mas não vamos perder vidas. É a preocupação da prefeita, é a preocupação de todos nós, né? As pessoas não estão levando em consideração que isso é muito sério. O ministro da Saúde ontem disse, certo, que se alguém ouviu isso daí, e muito bem claro, certo, temos que ficar em casa. Temos que ficar em casa. As pessoas não estão entendendo, o Frausto já falou aqui, a prefeita já disse, as pessoas não estão entendendo que precisamos ficar em casa. Assim como aquela ouvinte fez a pergunta, como vai fazer com as fábricas e tal, estamos tomando as atitudes. Já estava marcada essa reunião com os fabricantes de bordado para hoje. Cada momento é uma situação diferente, né? Mas ela muito bem preocupada. O que ela faz? E os jovens? Os jovens precisam ter consciência, porque eles podem ser hospedeiros desse vírus e transmitir para os avós, para os pais. Então eles acham o seguinte, estou bem, né? Pô, eu estou bem, então não estou sentindo nenhum sintoma. Mas ele pode estar com o vírus, ele pode ser assintomático, pode estar com o vírus e levando para casa, né? Conscientização. E digo isso, Robson, tenho meus filhos, jovens, tenho pai e mãe, e já disse para eles não irem perto dos avós, não saírem de casa, e assim todos devem seguir a mesma rotina. Para casas de rações, as casas, só delivery? Não, as casas de rações eu acabei não falando, tá entre também os estabelecimentos que vão poder funcionar e tal, por conta da questão da alimentação dos animais. Prefeita, vacina para gripe H1N1 e outras coisas mais, isso vai começar. Vai começar.
Nós já lançamos ontem que nós vamos dar início às pessoas acamadas e faço apelo aqui à população que tenham pessoas, familiares acamados, que ligue no posto de saúde, já agende a vacinação, que os nossos agentes estarão indo às casas para fazer esse tipo de atendimento, que será muito importante também, viu, Robson? A pessoas acamadas já demos inícios e a partir do dia 23 de março nós começaremos a campanha de vacinação. A senhora é uma profunda conhecedora desse assunto, talvez a que mais conheça aqui em Ibitinga. Estou falando do Fundo Social. Sim. São famílias, quantas famílias o Fundo Social atende em Ibitinga? E a tendência é de que, se essa crise continuar por muito tempo, esse número de famílias vai aumentar. Como é que a Prefeitura vai dar conta disso? Sim, Robson, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social, um órgão ligado à Prefeitura, e o Fundo Social de Solidariedade, que realiza bailes, eventos para atender a população. O Fundo Social, com essas medidas novas, dificilmente vai conseguir arrecadar fundos, porque não teremos mais os bailes da terceira idade, onde nós fazemos um por mês, não teremos mais eventos, almoços, onde há aglomeração de pessoas, nós não trabalharemos mais. Então, a nossa receita, nesse sentido, cairá bastante. Mas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós vamos pedir que aumentemos o número de cestas básicas às pessoas que necessitem, de acordo com essas medidas novas tomadas. Então, hoje mesmo nós vamos estudar ali junto com o nosso secretário de Finanças para podermos aumentar o número de cestas para poder atender a população. Lembrando, Robson, que ontem a Câmara dos Deputados aprovou o decreto de estado de calamidade no país todo. Provavelmente o Senado também deva votar essa matéria hoje. E o que isso significa? Isso significa liberação de recursos para que o governo federal também atue nessas situações. Ô, prefeita, com essa crise, missas e cultos religiosos, a senhora deixou a cargo dos padres e pastores ou não? Robson, eu tenho conversado com os padres, inclusive diariamente eu converso com o padre Eduardo, que está em contato também com o bispo, e a ideia, e também com o pastor Marcos, que é vice-presidente do Conselho de Pastores, todos já estão tomando atitudes, já estão cancelando cultos, reuniões religiosas, e a ideia também é que pare tudo. Onde há aglomeração de pessoas, Robson, eu faço apelo aos pastores, aos padres, que parem essas reuniões e que passem através de internet. Aliás, nós vamos abrir um espaço aqui, essa igreja católica ou alguma igreja aí, pelo menos uma delas, quiserem fazer uma transmissão ao vivo dos seus cultos ou da sua missa. Já temos uma de domingo de manhã, porém vamos abrir o espaço à noite também, e algum dia da semana, se alguma igreja católica ou alguma igreja protestante quiser realizar o seu culto transmitido pela Ternura, para que o pessoal não vá aos locais, nós vamos abrir esse espaço aqui, totalmente gratuito. Pode falar, Feitosa. E hoje à tarde nós temos reuniões com os pastores, né, e com os padres para acabar de definir isso aí junto. Podemos até fazer uma semana, cada semana um culto, não tem problema nenhuma. Certo. Prefeita, diante dessa crise, sobra ou falta dinheiro no caixa da prefeitura? Pagamento de funcionário está garantido? Pagamento de funcionário garantido, todos podem ficar com bastante... tranquilos em relação a isso, fiquem tranquilos em relação a isso. É claro que nós não sabemos o que vai acontecer ainda, nós estamos aqui em Ibitinga no início dessa crise, né? Mas nós estamos tomando, junto com o nosso secretário de Finanças, todas as precauções necessárias, Robson, para que nada falte à população e que nós vamos trabalhar firme para que tudo dê certo. Por quanto tempo a prefeitura aguenta nesta crise aí com o saldo em dia? Tem algum levantamento disso, André? Não tem jeito de saber. Vai depender, Robson, do que vai acontecer com a arrecadação do Estado e da União. Do repasse de recursos tende a cair, porque o movimento econômico do país com certeza vai frear. Vai deixar de ser recolhido impostos, isso. A senhora vai adiar o IPTU, enfim. Vamos adiar isso. O IPTU. E aí, Robson, consequentemente, o que deve acontecer também? Tanto o governo do Estado quanto a União provavelmente vão socorrer os municípios também, porque as pessoas moram
estão nos municípios, né? Momentaneamente, nos próximos, até o final de abril, a população de Ibitinga, os servidores públicos, pode esperar o quê da prefeitura? Pode ficar tranquilo? É absolutamente tranquilos. A nossa prioridade sempre, como eu digo, são os funcionários públicos e o ser humano em toda a sua extensão, Robson. Por isso que é bom ter uma reserva em caixa, como a senhora fez, prefeito. Sim, nós temos uma reserva para essa finalidade, sim. Coisa que no passado não tinha. Cabe ressaltar à população que essas dúvidas vão chegando, estamos tentando saná-las através da própria equipe da Prefeitura, encabeçada pela prefeita, nesta manhã. Contudo, com a publicação do decreto, nós teremos aí as informações na totalidade, porque agora isso realmente causa um desconforto à população quando a gente fala de fechamento do comércio, mas é preciso ter a consciência. Alimentação, ela é essencial, portanto, são comércios que não fecharão, mas tem que ter a prudência de como agir. A gente tem que trabalhar a mudança de hábito a partir de agora. A gente vai ter que transformar o nosso cotidiano radicalmente para que a gente possa isolar esse vírus. E de que forma? Tem o atendimento deliveries, acho que é importante para a gente poder fazer a captação. Tive um comerciante, o Sila, lá da Sila Gás. Daniela, estou com a minha equipe para entrega de gás de forma prudente, eles estão com álcool em gel sendo esterilizados, faz a entrega na casa do cliente, nos estabelecimentos. Tudo isso está sendo pensado e repensado. Portanto, qualquer dúvida que surgir ao longo, dessa nossa conversa, ou depois, porque ainda teremos muitas coisas a se resolver através da Prefeitura com a prefeita e o Frauso, certamente, André, serão estancadas pelas páginas oficiais e pelo rádio, para que a população fique calma e tranquila em relação a isso. Exatamente, Daniela. Por isso, inclusive, que diferente do que aconteceu em São Paulo, onde foi decretado o fechamento do comércio de 20 de março a 5 de abril, o decreto aqui municipal, ele vai pegar sexta-feira, sábado, domingo e segunda. Esses 4 dias, sendo que desses 4 dias, no domingo, normalmente, o comércio já está fechado. Aí, na segunda-feira, haverá uma avaliação em relação a essas medidas, haverá uma avaliação da situação das questões de saúde, não apenas do município de Ibitinga, mas também da região, porque desde o início da semana, a prefeita Cristina, o Frauso, estão liderando nesse sentido cidades menores aqui da nossa região, como é inclusive o caso de Borborema, que pediu socorro para o município de Ibitinga. Então haverá essa reavaliação e nós estaremos aqui novamente às 7h30 da manhã para dar novas informações para a população. Então, a princípio, o decreto vai estabelecer o fechamento do comércio por 4 dias, sexta-feira, sábado, domingo e segunda. Na segunda nós teremos novas regras em relação a isso, ok? André, vamos lá. Quem tem lojas de materiais de construção, aquele serviço de entrega em domicílio, como é que funciona? Olha, Robson, até segunda-feira a gente recomenda que paralise as atividades para que a gente tenha tempo aí de se organizar em relação a isso. São muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Bancos, agências bancárias. Os bancos ficam abertos. Os bancos fazem parte aí do que fica aberto. Certo. Né? Que mais que nós temos aí, Daniela? A feira da Vila Maria. Olha, tem uma pergunta aqui que é importante. Sobre os ônibus que saíram esta noite para o Brás, como vão voltar? Ou seja, pessoas de Ibitinga que foram para o Brás. Nós vamos tomar pé dessa situação. Nós vamos começar, nós vamos colocar já nas entradas da cidade o posto ali de informações, de atendimento. Nós vamos entrar em contato com quem organiza essas excursões e vamos tomar as medidas em relação a isso, ok? Mas essa pergunta vem em contra uma outra situação, porque nós temos muita gente que está viajando e trabalhando e que está retornando. Sim. Né? Essas poucas pessoas, principalmente, a gente passa um recado seguinte: permaneçam em casa em situação de quarentena. Né? Então você, por exemplo, que esteve aí em São Paulo, você que esteve aí no Nordeste, mas eu estava lá no município no Nordeste que não tem caso nenhum, mas você viajou de ônibus, você ainda conseguiu vir de ônibus, você conseguiu vir de avião, né? E você pode ficar... Os caminhoneiros, enfim. Então, esses principalmente, é muito importante que chegam e fiquem em casa, porque esses podem estar contaminados e levando o vírus para a população, né? O André, mais um detalhe aqui, vamos lá. Futebol de várzea aqui no... Como é que chama ali? Onde é que o pessoal joga bola? Parque São Jorge, ali, aquela região tudo toda. suspenso. Tudo suspenso. Certo. Outra coisa, para quem não cumpriu o decreto e não fechar, fica aberto.
O que acontece? O decreto vai estabelecer multa e a administração tem poder de polícia, inclusive, para lacrar o estabelecimento, fechar, enfim, tudo isso vai estar explicado no decreto, tá? Mas existe o poder de polícia do município em relação a isso. Se for preciso, a prefeitura vai chamar a polícia? Olha, Robson, a gente espera não chegar nessa situação, porque a gente espera a colaboração da população, a compreensão da população de que se trata de uma medida extraordinária por conta de uma situação extraordinária. É a mesma coisa, se a gente pensar no tamanho da cidade de São Paulo, certamente a polícia não vai dar conta de fechar todos os estabelecimentos comerciais. O André, tem uma pergunta aqui, o pessoal está perguntando atendimento dos fóruns, Ministério Público, tem alguma coisa sobre isso? Robson, isso é regulamentado pelo Tribunal de Justiça, pelo governo do estado. O Ministério Público já está suspenso o atendimento lá por 30 dias, já desde o início da semana. O fórum também já restringiu o seu atendimento só para advogados e os prazos dos processos estão suspensos por 30 dias. Tá aí, portanto, o assunto de hoje, coronavírus. Reitero aqui meus agradecimentos à equipe da Prefeitura, liderada pela prefeita Cristina Arantes, e finalizo o cafezinho de hoje. Na sequência, a gente dá continuidade ao Classificados aqui no nosso Jornal Matutino, com a seguinte frase: o que para você parece, enfim, pode parecer o fim, para Deus é o início de um novo projeto.